Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, prazer, eu sou Hafner. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Olha, eu já quero agradecer a vocês que estavam nos aguardando, inclusive participando aqui do chat, deixando as opiniões de vocês, a manifestação de carinho para com o nosso canal, o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. A você que está assistindo em uma outra data, em um outro ano até, muito obrigado pela audiência. Quero agradecer as inscrições, agradecer os likes, agradecer os comentários de vocês, que são muito importantes para nós, as críticas construtivas. Muito obrigado. Olha, neste vídeo, entre outras coisas, eu vou deixar explicado o porquê eu comparo a Casa da Flor de Lis com a Casa dos Horrores. Claro, guardadas as devidas proporções. Mas eu vou explicar. Segura aí. Mas nós sabemos, olha, hoje, no momento que eu falo aqui, é o dia 12 de dezembro de 2020. Portanto, ontem, dia 11 de dezembro de 2020, foi mais uma audiência de instrução desse caso, o caso Flor de Lis. Sabemos que existe uma ação penal e a Flor de Lis é ré nessa ação penal. A deputada Flor de Lis é ré, juntamente aí com mais filhos, um policial militar e sua esposa. Vocês sabem disso, vocês estão acompanhando o caso. E durante essas audiências, algumas coisas têm sido confirmadas através dos depoimentos das testemunhas e outras coisas têm sido novidades, né? Tem sido trazida para nós. Essas coisas estão sendo reveladas, melhor dizendo, para nós, e coisas, detalhes que nós não conhecíamos ainda. Eu estou aqui no site contei.com.br, que traz uma matéria cujo título é Filhos de Flor de Lis, preferidos comiam picanha, os demais salsicha e hambúrguer. Está aqui na matéria do site contei.com.br. O texto da matéria diz o seguinte: uma mulher que testemunhou nessa sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020, na audiência que apura o assassinato do pastor Anderson do Carmo, afirmou ter trabalhado como cozinheira na casa. Ela falou sobre os filhos de Flor de Lis. Ela revelou que havia tratamento diferenciado entre eles, ou para eles. Os preferidos comiam do bom e do melhor, como, por exemplo, picanha. Que ela diz aqui, os preferidos. O que recebiam menos afeto da cantora gospel tinham como acompanhamento nas refeições salsicha e hambúrguer. Lembrando que teve testemunha que disse que as crianças comiam arroz com arroz, ou seja, arroz puro, sem nenhum tipo de acompanhamento. Mas vamos lá. Débora de Abreu Viana também contou que o casal Anderson do Carmo e Flor de Lis interagia com os filhos apenas na presença de visitas ou programa de TV. Ou seja, era uma verdadeira farsa, uma fachada. Inclusive, eu assisti alguns programas. Depois desse caso, eu fui, claro, eu como criador de conteúdo, como eu tenho acompanhado esse caso aqui, praticamente desde quando aconteceu o que aconteceu com o Anderson do Carmo, passei a assistir alguns vídeos, inclusive relacionados a programas televisivos, dentre eles o da Ana Maria Braga, o da Hebe, o Amor e Sexo e, enfim, o da Xuxa Meneghel, para saber ali o que é que a Flor de Lis falava, o Anderson do Carmo falava, enfim. E eu vi no programa da Ana Maria Braga, por exemplo, né, tomando como exemplo, aquela coisa toda de família, aquele carinho todo, e você até se emociona, se comove, mas, né, se você não souber da verdade que está vindo à tona, as que já vieram à tona e as que estão vindo à tona. Aí se você não sabe, a pessoa que não sabe se emociona, né, acha bonito, tanto que a Ana Maria Braga se propôs a ser uma colaboradora da obra, né, realizada pela Flor de Lis. Eu acho que a Ana Maria Braga hoje deve estar se sentindo, né, extremamente traída, tipo assim, como eu fui idiota, tá? Mas vamos lá. A Débora de Abreu, ela disse que eles representavam ali na frente de visitas em programas de TV.
Abre aspas. Olha o que ela disse, o que a Débora de Abreu Viana disse. Na igreja era uma coisa e em casa era outra. Tinha uma cozinha que só os preferidos da Flor de Lis podiam comer. Percebemos aqui que ela fala Anderson do Carmo e Flor de Lis. Aqui ela disse que os preferidos da Flor de Lis. Então essa coisa de que a Flor de Lis era oprimida, que a Flor de Lis era, sabe, sufocada pelo Anderson do Carmo, eu não acredito muito nisso não. Eu acho que a Flor de Lis, até pelas atitudes dela, narcisistas, né, egocêntricas, aquele rompante que ela tem quando ela ameaça as pessoas, vocês lembram disso, né? Carlinha, ó Carlinha, tal, olha, você não tem dinheiro não para pagar advogado? Vai fazer faxina, vai fazer isso e outras coisas mais que a gente percebe aí em vídeos, né? Então, não é o tipo de mulher que abaixa a cabeça, não é o tipo de mulher que se submete. Muito pelo contrário, eu acho que ela determinava as coisas dentro daquela casa, né? Ou dentro da casa. Até hoje ela exerce influência e você sabe disso, né? Tem gente que tem medo ainda da Flor de Lis. Com certeza, tem gente que não está falando, não está relatando, não está trazendo à tona o que sabe por conta do medo que tem da Flor de Lis, tá bem? Vamos lá. A Flor de Lis tinha uma cozinha que só os preferidos da Flor de Lis podiam comer. Era picanha, sorvete, tudo de melhor. Já na outra parte, os outros filhos tinham apenas arroz, salsicha, feijão e hambúrguer. Quando eu fui para lá, não sabia que o tratamento seria diferente ou diferenciado, contou então aí a testemunha. Então, gente, olha, pelo que a gente está sabendo, juntando tudo, contextualizando tudo que está vindo à tona, né, que culminou inclusive com essa situação que foi a vida do Anderson do Carmo foi ceifada e depois, né, as coisas, porque não ficou ali não. A morte do Anderson do Carmo não foi um ponto final. Outras coisas vieram depois, outras bizarrices vieram depois, e sabe-se lá o que ainda está acontecendo. Mas eu digo aqui que muita coisa ainda tem para aparecer. Inclusive, nós temos informações de pelo menos uma pessoa que convivia no meio da família que nós não podemos ainda revelar, tá? Primeiro, porque a pessoa não se manifestou publicamente, e segundo, é preciso que se haja provas, porque é coisa muito grave que envolve aí o Ministério Flor de Lis. Mas, Rafner, você fica falando que a Casa da Flor de Lis pode ser comparada à Casa dos Horrores. Que história é essa de Casa dos Horrores? Eu vou aqui lembrar de um caso que aconteceu não há muito tempo, tá? Foi em 2018, algo que foi revelado lá nos Estados Unidos. Eu estou aqui em um site aqui de Portugal, que é o www.cmjornal.pt. O PT aqui é de Portugal, tá, gente? Não é do Partido dos Trabalhadores. Você tem aí o com.br, que é do Brasil, e com.pt, que é de Portugal. Então, no cmjornal.pt, tem uma matéria que diz aqui, ó, tudo o que se sabe sobre a Casa dos Horrores. Aparece ao contrário aí para vocês, mas está aqui a matéria e eu vou ler para vocês aqui, tá? Essa matéria, como eu disse, não tem muito tempo, ela é de 20 de janeiro de 2018. Mas aí eu vou justificar porque Casa dos Horrores, a Casa da Flor de Lis, eu comparo, tá? Não estou dizendo que é igual, perfeitamente igual. Mas tem detalhes aqui que dá sim para a gente comparar. Vamos lá. David e Louise Turpin foram detidos na sua casa em Perris, na Califórnia, por crimes de maus tratos infantis e tortura praticados durante diversos anos aos 13 filhos, com idades compreendidas entre os 2 e os 29 anos. Olha, 13 filhos entre 2 e 29 anos. Tá? Apenas 13 filhos, apenas comparado com o número de filhos, entre aspas, da Flor de Lis e Anderson do Carmo. Então tinha gente até de 29 anos de idade, passando por maus tratos, quer dizer, já adultos, já vinham sofrendo desde crianças.
A situação foi descoberta após uma denúncia feita por uma das filhas de 17 anos, que conseguiu fugir do quarto onde se encontrava fechada e ligou para o número de emergência. Ao que tudo indica, os problemas começaram a surgir quando a família ainda vivia no Texas, nos Estados Unidos, mas piorou quando se mudou para a localidade atual, perto de Los Angeles, em 2010. O casal religioso, vamos frisar isso aqui, vou repetir, o casal religioso sempre revelou aos amigos e familiares que tinha muitos filhos, porque era essa a vontade de Deus. Lembremos aqui, ó, mais adiante eu falo para vocês, segura aí. O meio-irmão da mulher, Billy Lambert, que falou com a mesma dias antes da detenção, revelou à imprensa que o par estava a ponderar ter mais um filho. Imagine, hein? Ainda estava aí, não, vamos ter mais filhos. Era um casal religioso, tá? Eles diziam que tinham esse tanto de filhos porque essa era a vontade de Deus, e como se não bastasse, ainda queriam mais um filho, né? Segundo as mais recentes declarações de Mike Hellstrom, promotor do condado de Riverside, os irmãos comiam apenas uma vez por dia e só tomavam banho uma vez por ano. Os 13 filhos que foram encontrados fechados num dos quartos da casa não podiam ir ao banheiro, sendo que as necessidades eram feitas no chão da divisão em que eram obrigados a viver. Alguns eram inclusive acorrentados durante vários dias como forma de castigo. Após várias conversas, tornou-se perceptível que algumas das crianças nem sabiam o que era um agente de autoridade ou um medicamento, revelando falta de escolaridade e de acesso ao mundo exterior. Então, eu estou falando aqui que eu faço a comparação da casa da Flor de Lis com essa casa, guardadas as devidas proporções, claro, mas tem coisas similares aqui, coisas parecidas com as duas casas, né? Por exemplo, a escolaridade dessas crianças, como é que essas crianças iam para a escola, que se algumas parece que não tinham nem documento. Então, esse tipo de questionamento, mas vamos lá. O promotor ainda revelou que os irmãos estavam proibidos de brincar e de utilizar a água, e não a não ser para lavar as mãos. Abre aspas, queremos que a justiça seja cumprida até as últimas consequências, de forma a garantirmos toda a proteção a estas vítimas. Fecha aspas, sublinhou o mesmo à imprensa. Olha só, é o que nós falamos também aqui. Queremos que a justiça seja cumprida até as últimas consequências. Queremos isso também aí no caso Flor de Lis. Em 2011, o pai fundou a Sandcastle Day School, uma escola privada da qual é diretor, cuja morada era a da própria casa. Tem alguma coisa parecida? Não tem, né? Não tem uma coisa parecida? Olha só, o pai criou, olha só, ele fundou uma organização, a Sandcastle Day School, uma escola privada da qual ele mesmo é o diretor, né? Ou era o diretor, né? E o endereço era onde? A própria casa deles. Como no estado da Califórnia não são permitidas vistorias a este tipo de estabelecimentos, ninguém desconfiou de que se pudesse tratar de uma farsa. Era uma farsa. Ele criou uma organização, o endereço era a própria casa, e ali tinha todo tipo de bizarrice contra essas crianças que eram filhos, biológicos inclusive, né? Então, o que é que acontecia na casa de Flor de Lis com filhos que não eram nem filhos biológicos dela? Então, tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida, muita coisa que precisa ser revelada, muita coisa que precisa vir à tona, muita coisa que precisa ser investigada. Mas vamos lá, gente, olha só. Era uma farsa. Abre aspas, fundou a própria escola para que as crianças fossem registradas sem terem de ser vistas por ninguém, né? Fecha aspas, afirmou Sherry Kreiser, fundadora da associação Coalition for Children, ou Children, né? Children, é isso? Fica aí para quem sabe mais inglês. A digníssima está confirmando aqui. Uhum.
Eu sempre confundo child com children, né? Porque tem o plural. Mas vamos lá. Elizabeth Flores, irmã da detida, revelou numa entrevista ao programa de televisão norte-americano Good Morning America que esta proibiu toda a família de os ver. Olha só, abre aspas. Havia algo estranho na forma como a minha irmã lidava com os filhos, mas nunca desconfiei que fosse algo assim. Fecha aspas, disse. Segundo a mesma, Luiz não facultava a morada ou endereço para que ninguém os pudesse visitar de surpresa. Fecha aspas, ou abre aspas. Os meus pais sofrem muito com tudo isto. Por várias vezes apanharam o avião para ir visitar os netos, mas quando chegavam, mandavam-nos de volta para casa. Fecha aspas. Vocês estão vendo aí, né? Coisas que eles apareciam em redes de televisão, davam mais. Tudo que acontecia na casa, ninguém podia visitar a casa, era tudo muito escondido, tudo muito fechado, tudo muito camuflado, para que as pessoas não soubessem do que estava realmente acontecendo dentro da casa. Ficou conhecida aqui como Casa dos Horrores. De momento, todas as crianças e jovens estão internadas em 2 hospitais e recebendo o tratamento necessário com absorção de antibióticos, vitaminas e nutrientes. A alimentação era tão escassa que resultou em casos graves de subnutrição. A filha mais velha, com 29 anos, tinha apenas 37 quilos. A jovem de 17 anos, responsável pela denúncia, aparentava ter apenas 10 anos. Olha que coisa absurda, gente. O Conselho Tutelar, a Vara da Infância e Adolescência, olha, as autoridades competentes devem, inclusive, submeter a avaliação psicológica de todos os envolvidos, todos que estiveram ali, que conviveram e ainda estão convivendo, né? Parece que a casa ainda está lá, seguindo o curso normal. Então, todos precisam passar por uma avaliação médica, questão de saúde, a questão da saúde mental, né? Isso tudo deve passar, aí deve ser, digamos assim, acompanhado de perto pelas autoridades para que se descubra tudo, para inclusive sirva de exemplo e que outras instituições que estão por aí, que nós não sabemos qual é o objetivo. Olha, aqui em Portugal tem uma situação que em outro vídeo eu vou passar para vocês, que aconteceu aqui em Portugal, tá? E talvez eu faça até uma matéria lá, eu vou ver aqui o que é que eu faço. Mas que era uma fachada, era uma organização que tinha crianças e foi um escândalo muito grande. Mas vamos lá. Abre aspas, as vítimas podem sofrer de transtorno de estresse pós-traumático complexo. Escutem isso aqui. As vítimas podem sofrer, ótimo, parabéns aqui, né, para a pessoa que disse, as vítimas não eram, e olha que eram filhos biológicos, que são filhos biológicos, são tratados aqui como vítimas. As vítimas podem sofrer de transtorno de estresse pós-traumático complexo, em resultado do trauma que ocorreu durante um longo período em cativeiro, fecha aspas. Esclareceu em entrevista à CNN Frank Oshberg, psiquiatra e pioneiro no campo da ciência dos traumas. O casal enfrenta agora uma pena de prisão perpétua. Atenção aí, ó. Atenção para isso aqui. É por isso que eu gosto, né? A coisa é séria, gente. As pessoas estão aí, a Flor de Lis está em liberdade, pulando para lá e para cá, né? Ninguém sabe o que, é que pode acontecer lá na frente. Está aí usufruindo de uma imunidade parlamentar por conta de um mandato que não pertence a ela, pertence ao povo. Desculpe aqui a exaltação, tá bem? Me perdoem. Mas exercendo um mandato que pertence ao povo e que ela já deveria ter perdido, ela deveria estar presa preventivamente como os outros réus, tá? Olha para isso aqui, ó. O casal enfrenta agora uma pena de prisão perpétua pelos crimes cometidos. Para além de maus tratos e tortura, David ainda é acusado de abuso sexual de uma das filhas com menos de 14 anos. Gente, eu não sei o que é que acontecia, se essas denúncias desses rituais na casa envolvendo sexo, sangue, se forem confirmadas, forem provadas, é muito grave, gente. Esse casal pegou aqui, que eu estou lendo a matéria da Casa dos Horrores nos Estados Unidos,
prisão perpétua. Prisão perpétua. Vamos lá. O casal enfrenta a prisão perpétua. Para além de maus tratos, tortura, tal, já falei, a fiança dos pais que mantiveram os filhos fechados naquela que é considerada a casa dos horrores. Vamos lá. A fiança dos pais que mantiveram os filhos fechados naquela que é considerada a casa dos horrores é de 12 milhões de dólares, o equivalente a cerca, em 2018, de 9 milhões. E isso aqui tá errado, né? Ah, tá. Não, é porque, claro, eu tô no site de Portugal, né, gente? Então, aqui tá falando em euros. Vamos lá. A fiança, 12 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 9 milhões e 700 mil euros. Converta aí 12 milhões de dólares, né, para o real, vocês que estão assistindo. Claro que a gente tem audiência aqui na Europa, né, independentemente aí da sua posição, da sua localização geográfica, converta aí, vocês vão ver só a fiança. Eles pegaram, o casal pegou prisão perpétua. Prisão, não teve conversa, né? Então, é isso aí. A próxima sessão em tribunal está agendada para esta quarta-feira. Na mesma, os advogados de acusação pretendem proibir os pais de manterem qualquer tipo de contato com os filhos, seja através de cartas ou de ligações telefônicas, enquanto estiverem detidos. Estes acreditam que o contato continuado dos progenitores pode afetar o desenvolvimento das vítimas. Então tá aí, gente, olha, é parecido ou não é? Claro, guardadas as devidas proporções. Gente, isso aí tem que ter, sabe? Essa que eu estou chamando de Casa dos Horrores, a Tupiniquim, digamos assim, deve ser interditada. Essas crianças que ainda estão lá devem ser retiradas, tá? Tudo bem, indúbio pro réu, mas o processo ainda está em andamento, a ação penal está em andamento. Tanto que a Flor de Lis só não está presa ainda por conta da imunidade parlamentar, e isso é um absurdo, tá bem? Mas para mim a casa teria que ser interditada, se esse é o termo, né, juridicamente falando. Essas crianças devem ser retiradas de lá. A Flor de Lis deve ser proibida de ter qualquer tipo de contato, essa coisa, me separaram da minha filha, levaram minha filhinha. Não tem conversa. Enquanto não ficar provado que ela é inocente, porque tudo bem, ela não é culpada, mas também não ficou provada ainda que não é inocente. Então essas crianças devem ser, e volto a dizer, submetidas a uma avaliação psicológica, a saúde mental dessas crianças, a própria saúde como um todo dessas crianças, que segundo aqui relato da testemunha, essas crianças, adolescentes e quem sabe até jovens adultos devem estar passando aí por processo de subnutrição, né? Esse tipo de coisa, se avaliar o grau de escolaridade dessas pessoas, como é que elas estão na escola, como está sendo desenvolvido, tudo tem que ser apurado. E confirmada a culpa da Flor de Lis, ela tem que responder por cada ato, né? Cada ato desse, porque envolve crianças, diga-se de passagem. Envolveu e envolve ainda crianças, tá? Essa é a minha opinião, gostaria de contar com a tua opinião. Deixa aí no espaço destinado aos comentários. Diga o que você pensa, gente, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Me perdoem pela exaltação, às vezes eu me exalto, é coisa natural. Eu me exalto quando eu me deparo com esse tipo de atitude, de modus operandi, né? Esses farsantes, porque volto a dizer aqui, o Anderson do Carmo, de qualquer forma, ele foi vítima também. Ele chegou na casa adolescente. Se a própria Flor de Lis, na época com 30 anos, tivesse chegado para um menino de 14 anos e dito, não, meu filho, a sua casa não é aqui não. Você tem pai, você tem mãe, você tem uma irmã, você tem sua... Aqui não é para você. Eu só acolho crianças que não têm para onde ir. Mas não, ela não só admitiu ele dentro de casa, como foi dormir com ele. Então, de certa forma, ele foi vítima também. Mas quando chegou a lucidez, porque ele era muito inteligente, ele podia ter se saído dessa, mas ele entrou na engrenagem, inclusive contribuiu para que tudo isso acontecesse. Ou seja, a farsa foi montada, mas graças a Deus que tudo caiu por terra, a Casa dos Horrores está ruindo, a maior parte já ruiu, e eu quero que essa ruína acabe, inclusive, com os alicerces que foram estabelecidos, formados desde lá o início, né?
desde o início dessa história bizarra, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe. Vamos voltar a qualquer momento com mais informações. Hoje, dia 12 de dezembro de 2020, às 18 horas, né? Deixa eu ver que hora é essa agora. 17. Não, mas é aqui o horário aqui em Portugal. Então dá tempo, 18 horas, horário de Brasília. Nós vamos estar eu, Isaac Lobato, André Carpano e o Rede Rio TV. Nós estaremos em uma live no canal do André Carpano, tá bem? Então fica aí a dica, aguardamos vocês lá. E a qualquer momento eu volto com mais informações. Um grande abraço a vocês que estão aqui no chat, ainda participando. Muito obrigado. Um grande beijo, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Com licença.